Nas redes sociais, fotos de momentos felizes. Relacionamento que já durava mais de 2 anos. Carlos Eduardo Nunes Pereira, de 30 anos, é policial militar. Bruna Lícia Fonseca Pereira, funcionária de uma empresa de equipamentos audiovisuais. Moravam juntos e não tinham filhos. No início do relacionamento, tudo ocorria muito bem. Mas com o passar do tempo, a situação foi mudando. De acordo com o depoimento do suspeito Eduardo, o casal já estava em fase de separação. Uma semana antes do crime, Carlos Eduardo e Bruna Lícia já conversavam sobre a separação. Eles moravam exatamente neste condomínio que fica em um bairro de São Luís. Eles moravam no primeiro andar. Já conversavam sobre a separação. Inclusive, nesse mesmo dia, no dia 18 de janeiro, ele levou algumas roupas e também alguns objetos pessoais para a casa de sua mãe, que fica em um outro bairro. Mas nesse mesmo dia, ele acabou retornando aqui para o apartamento onde morava com a então namorada Bruna Lícia. Ele revelou para ela que ficaria lá no apartamento até ele encontrar um novo local para ele morar definitivamente, mas que enquanto isso iria continuar aqui. Uma semana se passou, chegou a sexta-feira, dia 24 de janeiro. Eles então já resolveram se separar definitivamente. Ele então dormiu aqui, dormiram inclusive no mesmo quarto, mas conversaram sobre a separação e disse que a separação iria se consumar de fato. No dia seguinte, Carlos Eduardo então saiu para o trabalho por volta das 6h20 da manhã. Ele então saiu para o trabalho e ele iria nesse dia, a carga horária dele seria até por volta do início da tarde, por volta das 2 da tarde, quando então ele retornou aqui para o condomínio. No momento do crime, o policial utilizava uma pistola .40, arma que acabou ferindo as vítimas. Segundo o militar, houve troca de agressões físicas, como chutes e empurrões. Como é do conhecimento, né, a Superintendência Estadual de Homicídio e Proteção à Pessoa possui, né, o plantão central de homicídios. É um plantão permanente, 24 horas, que atende a todos os locais de crime de morte violenta, no caso homicídios. Né? Então, no último sábado, por volta das 14 horas, a equipe estava de plantão quando recebeu um comunicado do CIOPS, né, informando de um possível crime de homicídio que teria ocorrido no interior de um apartamento em um condomínio nessa cidade, lá no bairro Vicente Fialho. Imediatamente a equipe se deslocou para o local, onde lá já se encontravam policiais militares, algumas viaturas, o corpo de bombeiros e alguns moradores. Né? Logo a priori, né, verificamos que, no caso, existiam 2 vítimas dentro do quarto do apartamento. Elas estavam mortas, caídas no chão do quarto, ao lado da cama, despidas. Né? Segundo as informações preliminares colhidas, principalmente por parte dos policiais militares que fizeram o primeiro isolamento, né, logo após o crime, a Polícia Militar foi imediatamente acionada e rapidamente chegou ao local, inclusive flagrando o suposto autor ainda dentro do apartamento, inclusive portando, né, na mão a arma de fogo que teria utilizado para a prática do duplo homicídio. Né? Segundo as informações preliminares, né, essa pessoa, que seria o companheiro ou ex-companheiro da vítima feminina que estava morta ali, né, teria chegado do trabalho, né, talvez, segundo informações preliminares que ainda serão investigadas pela doutora Viviane, teria chegado um pouco mais cedo e lá flagrado, né, inicialmente uma pessoa na sala, e ao chegar no quarto, que estava com a porta fechada, aí teria aberto e visto as 2 pessoas lá, e aí foi evoluindo até a ocorrência do duplo homicídio. Né? Quando a equipe da homicídio chegou no local, uma equipe da Polícia Militar já tinha conduzido o suspeito e arma de fogo utilizado aqui para o plantão da SHPP. Entretanto, nós continuamos no local, né, providenciamos o isolamento total da área, né, da área imediata, né,
né, para que os indícios fossem resguardados até a chegada da perícia, e assim foi feito, né? Os exames periciais foram realizados, em seguida retornamos para a SHPP quando, depois de ouvir as testemunhas, resolvemos pela lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, o suspeito, ele foi autuado em flagrante inicialmente, né, uma tipificação inicial, né, por homicídio com relação à vítima do sexo masculino e homicídio qualificado pelo feminicídio com relação à vítima feminina, né? Em seguida, né, ele foi submetido a exame pericial, no caso de corpo de delito, né, bem como os corpos da vítima, né, e em seguida ele foi encaminhado para o presídio adequado, né, para aguardar o pronunciamento da justiça. Então, nós recebemos hoje os autos, né, do procedimento que foi lavrado no plantão. Vamos dar continuidade às investigações. E aqui uma dúvida que tem surgido muito, tanto com relação à imprensa como à população, é com relação à tipificação do feminicídio, já que ele alega que flagrou a esposa em uma traição. Ainda que ele tivesse flagrado a esposa, ainda que não fosse ex, porque o que a gente tem apurado é que eles estavam separados, estavam em processo de separação, já tinham decidido separar definitivamente, tem isso inclusive no depoimento dele, ainda que não fosse essa situação, não justificaria o fato dele tirar a vida dela. Mesmo se tivesse acontecido a situação da traição, a gente ia estar do mesmo jeito diante de uma violência de gênero, que está demonstrado claramente o sentimento de posse que esse autor tinha com relação a essa vítima. E essa violência de gênero é primordial para caracterizar o crime de feminicídio. Por isso, ele foi autuado e será indiciado pelo crime de feminicídio com relação à vítima do sexo feminino e por crime de homicídio com relação à vítima do sexo masculino, ratificando o tipificado pelo Dr. Jeffrey na lavratura do auto de prisão em flagrante. Carlos Eduardo nega em seu depoimento que tenha recebido qualquer tipo de ligação informando que a sua então namorada estaria acompanhada. Carlos Eduardo deve responder por feminicídio. Nós temos o depoimento da testemunha ocular, que era o colega de trabalho das vítimas, que estava no apartamento quando o autor do crime chegou. Ele presenciou quando o autor entrou no quarto, ele viu o autor agredindo, dando soco no rosto da vítima, Bruna, e também chute. Ele escutou quando a vítima gritou, dizendo para com isso, Nunes. E quando ele saiu do apartamento correndo para pedir socorro, ele escutou os disparos. E quando ele foi chegando na portaria para pedir socorro, o porteiro, que também tinha escutado os disparos, já havia ligado para o CIOPS acionando a polícia. Então, nós temos o testemunho dessa pessoa que presenciou, né, a chegada. Nós acabamos de receber, ainda vamos analisar as imagens de vídeo monitoramento do condomínio, que mostra o momento em que o autor chegou. E nós vamos ouvir também testemunhas do convívio íntimo da vítima, que afirmam que eles já estavam separados. E que refuta essa tese da traição, refuta essa tese antiquadra que estão querendo utilizar para livrar a cara de um agressor violento, de que ele agiu em legítima defesa da honra, que nem existe mais esse tipo de tese em pleno século XXI, para justificar um crime tão odioso e hediondo como foi o crime em que nós estamos aqui debatendo.